Feira de Santana, Bahia, dia 17 de julho de 2023. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas. Esta arborização que existe aqui, ela é remanescente de um projeto eficiente que na época implantaram aqui, e hoje nós temos esta herança que é produto da etnobotânica, etnoconhecimento. No entanto, a geração presente não está tendo esta estrutura vegetal arbórea como exemplo para colocar em prática no tempo presente, pois nós temos aqui calçadas com espaço suficiente para a implantação de espécies arbóreas de porte baixo. No entanto, nós não encontramos estrutura arbórea implantada nestas calçadas. Este manejo que vemos aqui, a vegetação arbustiva, parede de cor escura que armazena 98% do calor da luz do sol, e a temperatura pode chegar, conforme a situação, a 91 graus centígrados. No entanto, apesar desta espécie ser uma espécie que apresenta ser de região de semiárido, não convém colocar nesses canteiros essas pedras, porque vai otimizar o calor na zona urbana. O ar quente, quando ele se desloca do asfalto, ele corre rasteiro na calçada, que também fica exposta à incidência da luz do sol e vem aquecer essas pedras. O ideal é se plantar amendoim forrageiro nesses espaços, que são muitos na zona urbana, porque o amendoim forrageiro vai equilibrar a temperatura do solo, a umidade do solo, a temperatura do ar e a umidade do ar, pois o amendoim forrageiro vai promover o equilíbrio térmico do solo e do microclima através da evapotranspiração. Essas calçadas com a cor vermelha intensificam a alta da temperatura na zona urbana. Neste vídeo nós observamos que são muitas as carências de manejo com sustentabilidade na zona urbana. É necessário entender que a zona urbana, devido a possuir muita calçada, muito asfalto, muito veículo produzindo gás de efeito estufa, isso vai contribuir para o aquecimento
da zona urbana de Feira de Santana, Bahia. E com isso, as condições climáticas urbanas trazem complicações para a saúde pública, principalmente as doenças respiratórias. Há necessidade de se criar grupos de universitários aliado ao estágio de vivência para identificar a época da produção e queda de sementes dessas espécies arbóreas que existem aqui na Avenida Getúlio Vargas. Nós observamos o seguinte: dá a entender que há uma carência muito grande, um ausentismo dos universitários daqui de Feira de Santana, aqueles que fazem cursos que têm cumplicidade com as questões ambientais, o curso de agronomia. É necessário que os professores universitários venham motivar, incentivar, criar projetos para que esses alunos que estão fazendo agronomia venham fazer diagnósticos com a percepção ambiental, o manejo do solo, a relação solo, planta, atmosfera, a relação de solo, matéria orgânica, a temperatura do solo, aonde estão implantadas essas árvores. É necessário, gente, que a gente crie de uma forma compartilhada uma estatura de cidadania de universitários no contexto do município de Feira de Santana, na zona urbana. É preciso trazer esses universitários, tirar das quatro paredes e trazer para a Avenida Getúlio Vargas e professores, cada um nesse aporte, uma pedagogia de vivência prática, de percepção das demandas dentro da área de agronomia, manejo de vegetal, a relação solo, água, planta, atmosfera, a relação temperatura, umidade, vento na zona urbana. Isso aqui é um laboratório que está pronto à necessidade de trazer os universitários, não só em Feira de Santana, Bahia, mas de todos os municípios do Brasil, tirar de dentro da sala de aula, e para que esses jovens possam construir a repartição de benefícios, porque a sociedade está altamente carente, existe o analfabetismo ecológico, a falta de percepção ambiental. É necessário trabalhar esse curso de agronomia aliados aos princípios, aos fundamentos ecológicos, porque nós pagamos impostos e que esses impostos são direcionados para a oferta da formação profissional desses universitários. Então é necessário se ter um balcão de estágio de vivência aqui em Feira de Santana. Esses conhecimentos de agronomia, de manejo de solo tropical, não são aplicados somente no espaço rural. Por excelência, o trabalho de arborização da zona urbana de Feira de Santana depende desses conhecimentos de agronomia. Aqui nós observamos que o solo onde as árvores estão implantadas na Avenida Getúlio Vargas, o solo está pobre de matéria orgânica e carece de um manejo agroecológico. E os universitários devem trazer
a contribuição para a reconstrução da estrutura umidificadora, herbácea, arbustiva e arbórea do município de Feira de Santana, Bahia. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Ficaremos com o salmo de número 1. Graças. Feira de Santana, Bahia, dia 10 de julho de 2023, Rua Cícero Dantas, calçadas largas, compridas, desprovidas de componente herbáceo, arbustivo e arbóreo em quantidade suficiente. O que dispõe aqui de componente arbóreo é uma disposição insuficiente, e o que existe aqui é um ficus com a calçada pavimentando a área do sistema radicular, solo impermeabilizado, e ainda resolveram colocar um traço de massa aqui bem forte, né, assim? E isso já está levando à morte dessa espécie arbórea, que é o ficus. E a rua desprovida de sombreamento suficiente, de arborização. A gente percebe que a rua Cícero Dantas é uma rua comprida, e a disposição de árvores de sombra é uma disposição que não existe, e isso compromete toda a qualidade ambiental da sobrevivência das pessoas na zona urbana de Feira de Santana, Bahia. Aqui nós temos estruturas metálicas que funcionam como muro, e essa estrutura metálica, ou essas estruturas metálicas, contribuem para aquecer o meio ambiente na zona urbana. Arbusto, que na base a gente percebe que o objetivo de se plantar essa espécie vegetal é matar, porque não existe solo permeabilizado na base do vegetal, e esse vegetal vai morrer. E vem a pergunta: o que é que a secretaria ou a Secretaria de Meio Ambiente anda fazendo no nosso país, nos municípios? Porque existem muitos universitários, alunos de nível médio, profissionais de agronomia ou de engenharia ambiental, e as pessoas passam aqui e falta justamente a vivência da percepção ambiental. Aqui nós vemos o que? O ficus, que está sendo comprometido com a impermeabilização da base da árvore. E aqui nós temos a Morena Maria do Socorro Oliveira dos Santos, a minha esposa. Aqui nós estamos interagindo neste diagnóstico, graças a Deus. Vamos ver aqui esta árvore. Tentei identificar o nome, não consegui. E a copa densa, boa estrutura de dossel, fornece em torno de 99,9%, né, por cento de sombra na calçada.
E nós observamos que esta árvore ela tem uma boa capacidade de sombrear a calçada devido à estrutura da copa. Mas quando a gente vai fazer a avaliação da base desta árvore, olha o que está acontecendo. A mesma limitação. A base da árvore é sendo prejudicada pela estrutura em excesso de calçadas ao redor da árvore. O solo fica impermeabilizado. E como é que as águas da chuva vão irrigar esta árvore? E continuam as calçadas impermeabilizando o solo urbano sem condições de permitir a infiltração das águas da chuva, que é necessário se fazer a intercalação com grama. E nós vamos ali verificar um caso, uma exceção, que é justamente o manejo diferenciado que o proprietário da residência fez. E esse manejo traz uma lição prática de intercalar a calçada na zona urbana com gramado. Essa é a proposta correta. E muro misto, não é isso? Isso aqui é uma cerca viva mista. Tem estrutura de pedra, de cimento, a estrutura metálica, mas é uma cerca viva mista que contribui para fornecer a residência. E aqui a rua Cícero Dantas, um ar umidificado, e aqui a calçada ela está intercalada com grama, só que essa calçada pode ser mais estreita para aumentar a quantidade de grama. E aqui nós temos na parte interna uma parede vegetal formada por palmeiras, que realmente minimiza o excesso de calor na zona urbana. E aqui nós vemos a largura dessa cerca mista, cerca viva. Ela é larga, não é isso? Olha aqui, ó. Ela é larga. O que está faltando aqui são árvores de porte baixo. E sempre nós encontramos exemplos que estão ainda engatinhando. Essa calçada precisa ser enriquecida com o componente arbóreo de porte baixo. E aqui nós percebemos que é uma calçada comprida, mas já apresenta uma grande diferença. Aqui há necessidade de se implantar mudas de árvores de espécie de porte baixo. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, dia 10 de julho de 2023, rua Cícero Dantas. Salmo de número 1 para todos nós. Feira de Santana, Bahia, 17 de julho de 2023, rua Salles Barbosa. E aqui nós temos esta rua que foi feita essa pavimentação, e agora só quem transita aqui são os pedestres. No entanto, encheram de banco
E nas horas de sol, eu quero ver quem vai sentar nesses bancos, porque os bancos ficam expostos ao sol, aumenta a temperatura. Aí, ó, isso aqui tá quente, ninguém aguenta sentar. Se tivesse árvores nesta rua, bem no centro, que tem espaço, né, assim, seria outra coisa, não é isso? Olha só a extensão desta rua. E aí nós devemos ter uma visão de ocupação do solo urbano com sustentabilidade. Isso aqui impermeabiliza o solo urbano. As águas da chuva não se infiltram no solo. O ciclo da água fica curto e aumenta a temperatura do ar quente, seco. E vem a questão do estresse climático. As temperaturas aumentam e nós estamos apenas numa parte do perímetro urbano aonde existem muitas ruas pavimentadas e ruas que devem ser arborizadas. Ainda está em tempo de arborizar isso aqui, porque a cidade precisa de infraestrutura vegetal, aonde a calçada, a ponte, o viaduto, as infraestruturas da metrópole de Feira de Santana não tem condições de substituir as estruturas umidificadoras do microclima de Feira de Santana. Então nós devemos arborizar esta rua, essas artérias, para que nós possamos ter um ambiente urbano saudável e que nós possamos ter condições de viver num ambiente equilibrado ecologicamente. Feira de Santana, Bahia, dia 11 de julho de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A falta, abre aspas, de percepção ambiental, fecha aspas, como um tema que deve ser popularizado na nossa sociedade brasileira, é que esta carência é que leva aos próprios gestores das prefeituras do município do Brasil, e esses municípios sofrem, tais gestores, de uma crise de percepção ambiental e resolvem alterar a infraestrutura do solo urbano e com isso geram essas calçadas em excesso na zona urbana de Feira de Santana. Aqui no centro tem condições de se implantar árvores de porte baixo, por que não intercalar também com as laterais, com calçada, onde tem essa faixa aqui no centro, dispondo árvores e plantando nas laterais gramados e árvores diversificadas de porte baixo, porque uma rua dessa, quando há uma maior precipitação pluviométrica na zona urbana de Feira de Santana, as águas não têm como se infiltrar regularmente no solo urbano, o que provoca as enchentes na zona urbana, não só de Feira de Santana, como nas demais cidades do nosso país. É irracional
Não se pode admitir esse excesso de calçada em plena zona urbana e principalmente no município que tem o nome de Princesinha do Sertão, aonde o clima já começa a se caracterizar como clima do sertão. E o analfabetismo ecológico é que gera essas ideias, esses projetos de urbanização na zona urbana, tanto de Feira de Santana como nos demais municípios do nosso país. E aqui eu não sei quem é que vai sentar nesses bancos aqui, porque não existe arborização, não tem sombra, esses bancos aquecem. Quem vai sentar aqui? E olha só o que é que acontece. Excesso, como há excesso de calçada e solo pavimentado. Agora nós vamos ver o que está acontecendo com a cobertura vegetal. Aqui deveria ser uma área com uma matinha. E aí eles não se contentam, deixam algumas árvores que não representam a necessidade real. Nós precisamos aqui ter pouca calçada e mais árvores. Nós temos um exemplo prático. Como que o etnoconhecimento, a etnocultura trouxe e traz uma lição para as nossas vidas. Nós estamos vendo aqui uma infraestrutura arbórea de alto calibre. E a lição está aqui, mas ficam teimando, insistem em investir em excesso de calçada. E ao invés de ajudar a infraestrutura vegetal que existe aqui, não deveria existir este muro. Esse solo aqui embaixo deve estar gramado, sem essa calçada, para se otimizar a vida dessas espécies arbóreas. O que é que acontece aqui? Excesso de calçada. Aqui era para existir uma maior quantidade de árvores e muita grama aqui. Evitar esse excesso de calçada. Deveria ter calçada mínima aqui. O que a gente observa esse espaço aqui, ao invés de predominar calçada, deveria ser calçada intercalada com gramado. O sistema radicular dessa espécie arbórea está sofrendo uma pressão aqui por conta desse banco. Esse banco não era para existir aqui, porque vai matar essa árvore. O sistema radicular desta árvore tem que ficar livre. E olha aí o que é que está acontecendo. Sempre a preferência é por calçada. É uma ideia totalmente errônea. O espaço aqui para ser transformado num bosque. E já existe muita calçada e poucas árvores. A gente observa que a árvore está sofrendo por deficiência hídrica. As árvores ainda com este vigor vegetativo, porque o volume de água que vem do céu através da chuva, esse volume de água não se filtra regularmente no solo, e a gente observa uma deficiência hídrica nestas espécies arbóreas, ainda com todo esse vigor, emponteiramento na parte, é claro, aérea dos vegetais. Isso é excesso de calçada. E toda a água da chuva que cai sobre essa calçada, ela não tem condições de se infiltrar no solo urbano. E o ciclo da água
é destruído, é desestabilizado em função desses projetos que eles ficam subestimando a ciência. Por que não consulta os cientistas da área ambiental? Olha, uma calçada dessa, por que não arborizar? É só calçada. E nós necessitamos da água residente no solo urbano. Ou seja, quanto mais se evitar impermeabilizar o solo urbano, nós vamos ter um clima mais saudável. Olha o que está acontecendo com essas espécies arbóreas. O déficit hídrico no solo urbano aqui nessa região está provocando a morte dessas espécies arbóreas. Aquela espécie tão frondosa, aquelas duas espécies arbóreas, elas estão num processo de declínio e morte em função do excesso de calçada que existe aqui nesse perímetro. O volume de água que essas duas árvores necessitam para atender às suas necessidades ecofisiológicas, devido ao excesso de calçada na periferia, as árvores estão passando sede. E é notório o aspecto vegetativo, os sintomas de deficiência hídrica nessas espécies vegetais. Olha o sistema radicular comprometido. E é necessário que a Secretaria de Meio Ambiente faça uma parceria com instituições que trabalhem com cidades sustentáveis. Agora imaginemos aqui nas horas de maior insolação, a temperatura é super elevada nessa artéria. E eles ainda colocam esses bancos aqui. Eu não sei quem vai sentar aqui, porque é uma contradição. Nós necessitamos de estruturas vegetais, graças a Deus, a árvore, o componente arbóreo, arbustivo e herbáceo, são ar-condicionados naturais que Deus criou, que são mais eficientes do que cimento, calçada. Então nós necessitamos observar o seguinte, que além de não existir uma educação ambiental, existe muito lixo que é jogado na calçada. Em área de solo impermeabilizado, um grande percentual, são áreas que ficam vulneráveis à enchente na zona urbana de Feira de Santana. Aqui é um telhado que deveria ser um telhado biológico, mas não é. O telhado biológico deveria ser formado por árvores. Aqui a gente pode caminhar e a gente observa que o panorama é o mesmo, muita infraestrutura de concreto armado. Isso aqui é inadequado. Aí eles colocam, enche de toldo aqui, esse toldo. Isso aqui, olha, é uma estrutura metálica que esquenta. E cadê as árvores daqui? Cadê as árvores daqui? Um pátio desse? Isso é uma loucura. Uma loucura, porque em Feira de Santana já arrancaram pelas raízes árvores frondosas que eu vi, para substituir por infraestrutura de concreto armado. Não houve nenhuma compensação. Aqui é o perfil de Feira de Santana em termos de estratégia nociva para si impermeabilizar o solo de uma forma tão volumosa. Olha aí, aqui a gente pode andar esse comércio. Aparentemente existe uma alegria do povo, porque não passa mais veículo aqui. E é claro, a gente sente aquela liberdade de andar nessa área, mas só que aqui está cheio de equívocos. É necessário
que o profissionalismo da política dê lugar à ciência. A ciência precisa ter o seu lugar na gestão da coisa pública, nas secretarias de meio ambiente. A coisa é séria. Nós não estamos tratando aqui de pedra nem rocha, de seres humanos que morrem, principalmente no Brasil, por conta de enchentes, excesso de calor, chuva de granizo, vendavais e solo. Este solo impermeabilizado que nós estamos vendo aqui é a causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Brasil, dia 11 de julho de 2023. Vamos ficar com o Salmo de número 121. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023. O que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos, e aqui a água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima pluviométrica provoca essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Na zona urbana, excesso de pavimentação do solo urbano, solo sem condições das águas da chuva se infiltrar, solos impermeabilizados, declives. Lá na parte baixa é o centro de abastecimento. E como a calçada do lado esquerdo e do lado direito está nessa mesma situação aqui, que nós vemos, o risco de a sociedade ficar debaixo das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Aqui nós temos um aclive. Olha a largura desta calçada sem estar intercalada com gramado, nem tão pouco arborizada. A metade desta calçada deve ser intercalada com gramado e arborizada, porque em cima, na parte aérea, tem condições, tem espaço para o desenvolvimento do dossel das árvores. E a gente passa para o outro lado e as calçadas são
constantes aqui. E a artéria urbana, o espaço urbano fica sob o risco das enchentes na zona urbana de Feira de Santana, além do excesso de calor que é provocado pela área muito grande de solo impermeabilizado aqui em Feira de Santana. Aliado a isso, nós temos também as cores, que tem capacidade de armazenar a luz do sol e gerando excesso de calor na zona urbana de Feira de Santana e dos demais municípios do nosso Brasil. Esses e outros fatores que contribuem para o aquecimento local, regional e global, justamente a carência de arborização nas cidades do Brasil e demais países. Nós, graças a Deus, nós nascemos e vivemos num país tropical, onde as temperaturas são altas, e com isso nós necessitamos ser amigos das árvores. Cadê as árvores daqui? Cadê as árvores daqui? Não justifica um projeto desse desprovido de investimento no seguro ambiental. O seguro ambiental aqui são as estruturas vegetais umidificadoras, como gramado, arbustos, árvores, que têm bons serviços ecológicos para prestar para toda a sociedade aqui de Feira de Santana. E a escolha é essa: ou se deixa desse jeito que está aqui, e virão os sinistros ambientais, tempestade, excesso de chuva, de temperaturas altas, enchentes, ou então se coloca a mão na consciência e se resolve intercalar essas calçadas com gramado e arborizar. Olha a situação de uma calçada dessa. Não justifica. E alguém já escreveu esta frase, abre aspas: todo projeto de combate à pobreza sem a recuperação do clima local e regional é projeto em vão, que não vai prosperar, porque a água não nasce em torneira. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus criou a terra e criou todos os vegetais, e cada vegetal tem sua prestação de serviço ecológico, e aqui não é diferente. Olha a quantidade de calçada sem arborização. Não justifica. O clima vai ficando árido e não é futuro se gloriar nesse nome. Feira de Santana
princesinha do sertão. Feira de Santana deve ser a princesinha da arborização, para evitar ser uma princesinha do sertão. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Glória a Deus por tudo. Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Graças a Deus. Opa aí. Tá boa para lá abaixo. Aí ó, a água tá pegando no muro aqui, ó. Opa aí. E a casa de Ninha? Ó. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Feira de Santana, Bahia, dia 17 de julho de 2023. E aqui nós temos um estacionamento em calçada ampla, larga, sem arborização. Isso pode ser revertido, intercalando calçada com gramado e plantando mudas de excelente qualidade, de espécies arbóreas de porte baixo ou porte médio. E lá na frente a gente observa o excesso de calor nas calçadas, provocado por falta de... Rua Governador Juraci Magalhães com a Avenida Getúlio Vargas. Essa rua Governador Juraci Magalhães, existe esse estacionamento sem arborização, mas é possível se plantar espécies arbóreas de porte baixo, porte médio, para que cada proprietário de veículo tenha disponível sombra produzida pelas árvores. Vamos arborizar os estacionamentos de Feira de Santana, Bahia, graças a... Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, dia 10 de julho de 2023, na rua Cícero Dantas. Estacionamento de veículos, calçada ampla no comprimento, na largura. Estacionamento que a parte superior está livre da rede elétrica e tem condições de se implantar mudas de espécies arbóreas de porte médio a porte baixo, trazendo o componente herbáceo na intercalação da calçada com gramado,
estrutura umidificadora, o gramado é uma espécie herbácea e árvores que tem a capacidade de quebrar vento, captar a luz do sol, fazer a interceptação, captar as águas das chuvas e refrigerar o ar da zona urbana de Feira de Santana ou de qualquer outra localidade, outro município no Brasil. E pelo que nós estamos vendo aqui, a crise, abre aspas, de percepção ambiental, fecha aspas, ela é um fator que é negativo e predomina na sociedade brasileira. Calçadas amplas, compridas, largas, desprovidas de árvores, o componente arbusto, o componente herbáceo, e quando dispõe de estrutura vegetal, nós estamos vendo aqui a estrutura vegetal, embaixo é o mesmo fator que contribui para a morte da espécie vegetal. O que a gente viu em Macapá, mangueiras pavimentadas na base, em Altamira, Pará, Macapá, Amapá, e aqui no Nordeste, na cidade de Feira de Santana, não é diferente. E nós observamos que as calçadas são desprovidas do componente arbóreo de porte baixo, médio, alto. Há condições de se reverter esse quadro. E o que é que essas secretarias de meio ambiente estão fazendo no nosso país? Aqui, ó, estacionamento, calçada, tem uma estrutura vegetal mínima, que é esse gramado, arbustos, só que a frente do imóvel não tem arborização. Então nós precisamos arborizar Feira de Santana. Essas árvores não são suficientes. Muito calor, se gasta muita energia com ar-condicionado. E o povo não tem amor ao que Deus criou, que são as árvores. A gente tem que amar o que Deus criou, não é adorar, mas Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Filipe, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento
E existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ó, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia, e nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó,
ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo. O solo tem o gramado. Estão vendo o gramado. E mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto. Está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui. Eles deixam que haja deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas, e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui, e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza fluir todos os serviços ecológicos que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha, aqui nós temos semáforos,
Tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem, sempre